Neste momento a gente vai receber aqui o irmão Nil, né, do Boqueirão, né? Então, seja bem-vindo, que o Deus possa te usar. Amém. Uma boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Salvador Jesus esteja no coração de cada um que se faz presente aqui nessa igreja e quem está acompanhando aí do aconchego do seu lar também. Perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão bem? Amém mesmo ou misericórdia? Eu só falou amém porque eu... então tá bom. Final de ano chegando. A Gisele já falou aqui, ó. Amém, tô de folga. Gente, brincadeiras à parte, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Como é que foi o ano de vocês? Bênçãos. Alguém aqui ansioso por causa do final de ano? Um pouco. Falar para vocês que até pouco tempo atrás tinha um termo que eu não conhecia, chamado dezembrite. Depois vocês pesquisam dezembrite. Esse termo é usado na psicologia. O que acontece? Da essa época de final de ano, as pessoas ficam mais ansiosas, aceleradas. Por quê? Porque elas não conseguiram alcançar as metas e os objetivos que elas se propuseram fazer no início do ano. Claro, eu acredito que eu não esteja com dezembrite. Mas eu lembro que no final do ano passado, né, Emília, eu falei assim, a minha meta para 2024 é ler pelo menos 40 livros. Não li metade. A minha meta é cuidar da minha saúde. Fiz inscrição na academia, primeiro e segundo mês, cheguei com meu filho, depois, não fui mais. O fato é que muitas das vezes nós criamos expectativa de um novo ano que entra, não, vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo, mas no meio do caminho a gente acaba se frustrando. Desistindo, se frustrando, poderia ter feito melhor, não consegui fazer, aí te joga lá para baixo, enfim. São os desafios da vida moderna, né? E essa noite, eu queria falar um pouquinho sobre o desafio dessa vida moderna também. Agora, baseada em um personagem bíblico, que eu acredito que a maioria conhece. De criança a adulto, eu acredito que todos aqui já ouviram falar em Noé. Sim? Noé, como a gente sabe, foi escolhido por Deus. A Bíblia vai dizer que Noé foi o único que foi achado graça diante de Deus. E eu fiquei pensando comigo assim, naquela geração corrupta, Noé foi o único achado graça diante de Deus. Noé fez tudo que Deus pediu. Quando saiu da arca ali, levantou um altar para o Senhor. Isso me fez refletir durante essa semana, enquanto eu estava terminando de ajustar o sermão. Falei, apenas Noé foi achado em graça? E a sua família? Mesmo após o dilúvio, eu me peguei pensando sobre isso. Noé levantou ao altar, mas a história de Noé acaba ali de forma repentina. Não fala muito, não especifica muito sobre a família de Noé, né? Claro que depois da vinha ali, teve uma situação ali meio um tanto constrangedora. Mas o fato é que Noé, aos olhos de Deus, foi o único que se achava capacitado, o único que era temente, o único que era ali gabaritado, obediente a servir a Deus naquele momento. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. A partir do versículo 20 e 21. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Então feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, a nossa gratidão, Senhor, porque até aqui a Tua graça tem nos alcançado. Nesse momento com a Tua palavra aberta, Senhor,
te pedimos direcionamento do Espírito Santo, que Ele possa se fazer presente em sua igreja. E que o Espírito Santo, Senhor, possa também, nesse momento, inspirar o coração e os ouvidos de quem vai receber essa mensagem também, Pai. Que nesse momento, seja o Senhor falando através da boca desse pecador, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vai dizer assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar o quê? Uma vinha. Bebendo do vinho, o que aconteceu, irmãos? Embriagou-se e pôs nu dentro da sua tenda. Essa é uma parte triste, irmãos, da história de Noé. Algumas vezes, quando a gente pega para abrir a palavra de Deus, meditar e estudar, a gente olha assim e fala: o que pode sair de um simples texto aqui na Bíblia? O que pode sair de uma simples passagem? O que essa passagem pode me dizer? O que esse texto pode me trazer como sermão? A questão é que a Bíblia, irmãos, ela é tão profunda, mas tão profunda, que não importa para onde você olhe, sempre vai ter uma lição para te ensinar. Já percebeu? Sempre vai ter uma lição para te ensinar. Martim Lutero, ele costumava dizer que a Bíblia é tão profunda que na Bíblia qualquer florzinha se transformava numa campina. Em outras palavras, mesmo que pareça um texto muito simples, ou que aos nossos olhos pode não parecer nada, tem muita coisa a nos ensinar naquele simples texto. Se você pesquisar, pedir a direcionamento do Espírito Santo, Ele vai te revelar o que precisa ser revelado. A gente precisa ler a Bíblia, irmãos, como a gente fosse debaixo de uma árvore frutífera. Quem aqui já teve a oportunidade de ir num sítio, num campo? Coisa boa é você ir debaixo de um pé de árvore e pegar uma fruta. É ou não é? A palavra de Deus, a gente tinha que ir como se a gente fosse num pé de fruta, sacudir assim, ó, até cair aquela fruta que sacie a nossa fome. Assim é a palavra de Deus. E uma das coisas mais profundas que a gente pode ver aqui, vendo a situação de Noé, a história de Noé, é que Deus escolhe as pessoas que vão liderar, as pessoas que vão levar as suas mensagens, mas Deus escolhe pessoas falhas. A Bíblia vai mostrar para nós em todos os momentos que os heróis da Bíblia, eles são falhos. Já percebeu? Todos que tiveram planos com Deus, que tiveram propósito com Deus, em um momento ou outro, em sua caminhada, eles caíram. E o mais interessante é que Deus não se preocupou em esconder essas falhas. Deus não se preocupou. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, como seres humanos, caímos. Nós, como seres humanos, por mais que às vezes estamos aqui na igreja pregando, levando a mensagem, por mais que estamos fazendo o bem ao próximo aí fora, por mais que no nosso ambiente de trabalho sejamos boas pessoas, damos bom testemunho, por vezes caímos. E aí quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia é clara a não dizer, olha, eu tive profetas, heróis, que batalhou pelo povo, que batalhou por mim, isso Deus falando, e caíram, mas todos eles tiveram redenção, aqueles que aceitaram, claro, né? Porque nós caímos, irmãos, e Deus queria que nós, seres humanos, hoje, olhássemos para a vida, não como uma vida
cristã que está isenta à queda. O Deus da Bíblia é o Deus que ama mesmo aquelas pessoas que caem. E o Deus da Bíblia é aquele Deus que levanta aqueles que caem. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus. Um dia, um pastor estava num encontro de casais. E ele estava ministrando. E aí, no final ali do sermão, da palestra, chegou um casal para ele e falou assim: pastor, eu estou casado há mais de 35 anos com a minha esposa. E o pastor, admirado, né? Falou assim: nossa, 35 anos? E qual o segredo? A gente nunca brigou. Olha, a gente nunca brigou. O pastor só olhou para ele e falou assim: então não tem interesse. Não, eu tenho interesse em alguém, em um casal que esteja casado há 35 anos e tenham brigado durante esses 35 anos, mas tenham superado as brigas da adversidade. Em outras palavras, o que o pastor quis dizer? Não existe vida perfeita. O que eu vou aprender com um casal casado há 35 anos que nunca brigou? Quem é casado aqui, levanta a mão. Muito bem. Quem aqui nunca teve uma briga com o cônjuge? Levanta a mão. Exatamente, não existe. Entende? Não existe. Não existe. Então, assim, o pastor falou: isso não vai me ajudar em nada. Eu preciso ter testemunho, conviver com pessoas que superaram os problemas, superaram as dificuldades, superaram as lutas. E é isso que o pastor quis dizer ali. Isso é a Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro em que Deus não faz questão de esconder que Moisés caiu. Deus não faz questão de esconder que um dia Elias, lembra de Elias? Elias estava desanimado. Gente, Elias enfrentou 450 profetas de Baal. Elias fez uma revolução em sua época. Mas Elias desanimou. Elias caiu. Elias pediu até a morte. A Bíblia faz questão de não esconder que Davi teve quedas feias. A Bíblia vai dizer que Davi é o quê? Segundo o coração de quem? De Deus. E teve quedas feias. A Bíblia vai dizer que Noé caiu. A Bíblia vai dizer que Moisés caiu. Mas Deus é o Deus de Moisés, Elias, Noé, Davi, meu e seu. Louvado seja Deus por isso. Havia muitas culturas, irmãos, no tempo antigo, que não gostavam de mencionar suas derrotas, diferentemente da Bíblia. Um exemplo claro é o povo do Egito. Na cultura do povo do Egito, quando eles eram derrotados, eles não colocavam isso nas suas histórias, porque para eles era uma vergonha. As outras culturas, sim. Outras culturas derrotaram o povo egípcio, e eles colocavam, mas o povo egípcio não colocava, porque para eles era vergonha. Mas Deus faz questão de lembrar a gente. Lembrar o seu povo: olha, os meus heróis caíram, vocês estão isentos a cair também. Deus não queria que a Bíblia fosse escrita só com as bênçãos, só com as vitórias. Ele fez questão de colocar ali as derrotas e as dificuldades. Deus fez com que a Bíblia fosse escrita para pessoas como eu e você, que vão ter quedas, falhas, pecados, mas que olhemos para a Bíblia e vejamos que Ele é Deus, que ama e levanta aqueles que caem. Eu não sei em que momento espiritual você está, mas eu queria que nessa noite você olhasse com um pouco mais carinho para a história de Noé. E visse como o Senhor lidar com as falhas e a queda. Porque a queda de Noé não foi uma simples queda. Não foi uma simples queda. Foi a queda, exatamente. Foi a queda. Mas se o Senhor foi capaz de levantar homens que caíram como Noé,
Ele é capaz de levantar eu e você também. Quando a pessoa cai, irmãos, imediatamente o Espírito Santo, o Consolador, se aproxima de mim e você para dizer: olha para a cruz do Calvário, porque o nosso Salvador morreu para te salvar. A solução é simples. A solução é simples. Se você cair, há um advogado que pode te levantar. Então, irmãos, talvez a lição mais evidente desse texto que eu vou partilhar com vocês essa noite é que Deus não escondeu a queda dos seus heróis, porque os heróis de Deus caem, e o Deus desses heróis que cai é o Deus que os levanta e o que faz vitorioso. Mas essa noite eu queria, depois de toda essa introdução, eu queria apresentar esse texto bíblico aqui com um outro viés. Um tipo de pensamento que às vezes nós não notamos. Esse texto aqui, ele vai falar sobre trabalho. Vai falar sobre trabalho. E uma das coisas mais evidentes na Bíblia, e nós não percebemos, é a relação entre fé e trabalho. Você vai ali de Gênesis e Apocalipse, Deus chamando pessoas que trabalhavam, usando pessoas em seus trabalhos e abençoando trabalhos. Na nossa mente finita, nós acabamos ali dividindo as coisas, né? Na nossa mente, nós pensamos o seguinte, olha só. Vida religiosa é o que eu faço aonde? Aqui na igreja, não é isso? Lá fora não. Lá fora é o trabalho. Aí eu tenho que correr ali para fazer minhas atividades. A Bíblia, irmãos, ela não faz separação. Porque, biblicamente, você deveria ser tanto representante de Deus no seu trabalho, na sua faculdade, como você é dentro da igreja. Aí a pergunta que fica essa noite: as suas atitudes dentro da igreja é a mesma no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? É algo para a gente refletir. Mas nós, irmãos, tentamos colocar a vida religiosa, sabe como? Em caixas. Em caixas. Nós dizemos assim, ó, sábado de manhã eu abro a caixa de crente. Aí eu vou ser crente, me vestir como crente, agir como crente, cantar como crente e assistir coisas de crente. Não é isso, sim ou não? Quando termina o sábado, eu fecho a caixa de crente e agora eu vou para a caixa da vida. Vou aproveitar e assistir o que eu quero, de ir para a faculdade, ir para o trabalho, fazer as coisas que eu tenho que fazer. O conselho que fica aqui essa noite: não coloque sua religiosidade em uma caixa. A vida religiosa, ela é importante tanto dentro da igreja como fora. Tanto aqui como no trabalho. O que você é no trabalho, é na faculdade, é na escola, deveria ser tão profundo como você é com Deus, como você é aqui na igreja. Mas na nossa mentalidade, vida religiosa acontece na igreja, e aí é uma guerra. Aí é uma guerra. Aqui eu sou uma coisa, e no trabalho eu sou outra. E esse texto de Noé, Gênesis 9, 20 até o 21, o texto ele é bem claro, ele vai dizer assim, ó. Sendo Noé o quê? Lavrador. Então Noé tinha o quê? Uma profissão, sim ou não? Noé não era um desocupado. Não era um desocupado. Qual que era o trabalho de Noé? Ele era lavrador. Mas a Bíblia não diz que Noé tinha apenas um trabalho. A Bíblia diz também que Noé o quê? Trabalhava. Porque Noé plantou uma vinha. Não adianta só eu ter um trabalho. Aliás, não adianta eu só ter um emprego. Eu preciso o quê? Trabalhar. Eu preciso trabalhar. A Bíblia diz que Noé trabalhava, porque Noé plantou uma vinha. Esse homem de Deus,
que foi chamado para uma obra grandiosa. Grandiosa. A Bíblia faz questão de dizer que ele tinha um trabalho e ele trabalhava. Então, você deve dizer: Santo Deus, eu quero viver a vida religiosa, não apenas na igreja. Sabe o que nós fazemos? Nós dividimos. Dividimos. Meu trabalho, minha igreja. Meu trabalho, minha igreja. Nós fazemos o seguinte, irmão. Eu venho para a igreja para encontrar aqui, Deus aqui, ó, no templo. Deus está e eu vou me encontrar com Ele aqui. Lá fora, eu vou ter que viver minha vida. Esse pensamento é mais um pensamento pagão do que um pensamento cristão. Por mais que alguns não entendam, mas esse é o fato. Quer um exemplo? Como é que os pagãos faziam? Olha só. Os pagãos pensavam o seguinte: os deuses habitam no templo. Existiam culturas pagãs no tempo bíblico que no templo de algumas culturas pagãs, tinha um dormitório dentro do templo. As pessoas iam no templo porque se elas sonhassem no templo, os deuses estavam falando com elas através dos sonhos. Mas ali, ó, dentro do templo. Então, quando eles queriam ouvir os deuses, eles iam para o templo, dormiam no templo na esperança de ter sonhos. Porque se eles sonhassem na casa dos deuses, era porque os deuses estavam falando com eles. Aí, quando eles saíam do templo pagão, o Deus deles ficava onde? No templo, porque na concepção dele, os deuses moravam ali no templo, e eles iam para onde? Embora para casa, trabalhar e fazer todas as suas atividades. Pergunto para vocês, há alguma diferença hoje? Não muita. Para alguns sim, para outros não. Mas esse não é o pensamento bíblico. O pensamento bíblico é o seguinte, irmãos. Deus está aqui agora conosco. Amém? Porque nós estamos aqui. Mas daqui a pouco, quando as luzes aqui se apagarem e a porta dessa igreja ser fechada, Deus não vai ficar aqui. Deus vai acompanhar você para sua casa, você para o seu trabalho, para a sua universidade, porque você é o quê? Templo do Espírito Santo, templo de Deus. Então, no paganismo funciona assim: eu vou ao templo encontrar Deus. O cristianismo pensa assim: eu sou o templo de Deus. Então, quando esse edifício for fechado, vão sair por aquelas portas. Temos 50 pessoas aqui mais ou menos? 50 templos. 50 templos. Para suas casas com Deus. Então, o texto diz assim, irmãos, ó, que Noé ele tinha um trabalho, mas o texto também diz que Noé trabalhava. E são coisas diferentes. Uma coisa é você ter trabalho, como mencionei, e outra coisa é você trabalhar. Tem um trabalho. Trabalhe. No tempo de Paulo, apareceu na cidade de Tessalônica ali, um grupo de cristãos que dizia assim: Jesus vai voltar daqui a pouco. E nós temos que viver nessa expectativa. Não era isso? Jesus vai voltar em breve, mas eles começaram a se atrapalhar nessa expectativa. E disseram: eu tenho tanta certeza que ele vai voltar daqui a pouco, que não vou mais trabalhar. Para que trabalhar se ele está voltando? E Jesus não voltava. E Paulo, irmãos, sabe por que eu gosto de Paulo? Porque Paulo era muito prático. Paulo era muito prático. O que Paulo fez? Foi ali, escreveu uma carta para o povo de Tessalônica e falou assim: ah, é? Não quer trabalhar? Não quer trabalhar, então o quê? Não coma. Simples objetivo. Sabe por quê? Porque pessoas estavam esperando a volta de Jesus, mas não queriam trabalhar. E queriam ficar onde? Vou usar uma expressão bem popular. Queriam ficar na veia dos irmãos. Olha que maravilha. Paulo foi logo, deu no meio. Não quer trabalhar? Tá tudo certo. Não coma. Não coma. Então, irmãos, o trabalho, ele é digno. O trabalho, ele é uma honra. E o trabalho deveria ser uma realidade na vida de todas as pessoas
que serve a Deus, enquanto Jesus não voltar, tenha um trabalho e trabalhe. É isso que a Bíblia está falando sobre Noé. E mais do que isso, ensine o trabalho para os seus filhos. Ensine o trabalho para os seus filhos. Eu tenho 3 filhos em casa. O Yuri, que é o mais velho agora, graças a Deus, começou a trabalhar no fórum lá em Santos, está estagiando. E eu tenho a Annalise que está comigo aí e saiu. Deve ter ido beber água. Quem me conhece, principalmente quem trabalha na escola aqui, sabe que a Annalise, ela já tem um ofício. Ela faz pão. Ela faz pão, exatamente. Ela faz pão, ela mesma fabrica o pãozinho dela, ela mesma corre atrás e ela mesma vende. É um trabalho. Eu não sei o que ela quer ser na vida. Mas se tudo dá errado, pelo menos o pão para vender ela sabe. Ellen White, em Orientações da Criança, se eu não me engano, Ellen White vai dizer que nós precisamos ensinar nossos filhos. Precisamos ensinar nossos filhos. Precisamos falar, ensinar para eles, desde pequeno, a importância do trabalho. Quando o pai ensina o filho a lavar um prato, ensina uma filha a lavar um prato, ensina ali a forrar a cama, ensina o filho o valor do trabalho, ele está criando um homem e uma mulher digno. E isso é bíblico, irmão. Tenha trabalho, ensine eles. Envolva ele. Ensine para os seus filhos o valor do trabalho. Nós precisamos ensinar para eles que dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não é só assim, ó. Sacudiu, caiu o dinheiro. Eles precisam aprender isso. E há uma citação no Espírito de Profecia que diz que todo pai e toda mãe deveriam ensinar para os seus filhos algum trabalho útil, algum trabalho manual, de forma que se der errado a profissão dele, ele saiba o que fazer. Ele tenha uma opção. Até aqui, irmãos, deu para entender? Ótimo, porque aqui só foi só uma introdução, tá? A ideia aqui é que nós fiquemos até meia-noite, amém? O irmão já está falando misericórdia, vamos lá. Brincadeiras à parte. Noé plantou uma vinha. E essa vinha produziu o que, irmãos? Uva. E a produção de vinho só foi possível porque Noé produziu o quê? Uva. Você só pode ter vinho se tiver uva. Só pode ter uva se você plantar. Você só pode plantar se tiver disposição. Entendeu? Deus, ele dá força para cada um de nós. Deus vai te ajudar. Tanto no seu trabalho, no seu trabalho, na sua casa. Eu não sei se você está vivendo um bom momento no trabalho. Fala um oi aí, mas galera. vá a Deus e aprenda isso aí. Deus está difícil. O nosso país é um país, um dos países mais difíceis do mundo para empreender, para comércio, mas empreenda, trabalhe, faça o seu melhor. Creia que Deus vai te fazer. Creia nisso. Mas aí, irmãos, aí vem uma tragédia agora. Noé era lavrador, Noé plantou a vinha de Noé produziu, mas ele pegou o produto do seu trabalho e fez o quê? Vinho. E o que ele fez com esse vinho? Se embriagou, entrou nu dentro da sua tenda. Aqui está a tragédia. Sabe qual é a tragédia? Sabe qual é? É que muitos de nós estamos pegando a bênção do trabalho e nos embriagando com ela. Trabalhar é uma bênção, é ou não é? Maravilha. Ter dinheiro é bom, claro. Só que assim como Noé, nós estamos pegando o fruto da vinha, o fruto do nosso trabalho e estamos nos embriagando. Tem muita gente se embriagando com a bênção do trabalho, irmão. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa.
Uma família que sai de casa para o trabalho, tem que fazer um curso familiar, porque não tem tempo. Porque tem que esperar para o trabalho, na faculdade, na escola. Ela está embriagada com o trabalho. Está embriagada com o fruto do trabalho. Uma família que na hora do pôr do sol, no início do sábado, está no trabalho, nas atividades, porque não tem tempo, tem que terminar tudo aquilo ali. Está dizendo, Deus está também aí. Fala um oi aí, galera. Uma pessoa que pega os recursos de Deus e começa a comprar, gastar, apenas para ostentar. Tem coisas melhores que o vizinho, ele está embriagado. Há um relato cristão sobre um rapaz que possui bastante recurso financeiro, sabe? Um homem que tem bastante dinheiro, empresário, patrocinadores de grandes esportistas. E ele é da igreja adventista, tá? E esse rapaz, ele vive uma vida simples. Muito dinheiro. As pessoas olham para ele e falam assim: escuta, mas por que você, com tanto dinheiro, tem uma vida tão simples? Ele respondeu: eu vivo uma vida simples, que é para os meus filhos entender que dinheiro não é tudo nessa vida. Que o dinheiro precisa ser bênção e não maldição. Há outro relato também de uma moça bem estruturada ali, formada, um bom emprego. Certa vez ela recebeu uma bênção. Ela teve o seu salário dobrado. Aliás, ela recebeu uma proposta que dobrava o seu salário. Só que a questão também é dobrar o salário, mas o tempo dela aumentava também no trabalho. E a pressão de muitas pessoas: não, porque você é besta, como é que você não pega? É um aumento de salário. Mas na visão dela, aquilo dali ia comprometer a sua experiência com Deus. Gente, não se engane, a gente não está muito longe disso. Eu falo por experiência. Eu trabalhando aqui no colégio, eu recebi uma proposta, mesmo contra a minha vontade, de ir para o Guarujá, na expectativa que eu ia, e de fato ia mesmo, ganhar um dinheiro a mais. Mas vocês sabem, você ficar 5 horas dentro de um ônibus, 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Eu estava me embriagando no fruto do meu trabalho, pensando no dinheiro. Até que um dia eu acordei, falei assim: eu vou voltar, eu estou perto da minha casa. Voltei, ganhando menos da metade do que eu ganhava. Na época, as pessoas até me chamaram de doido, enfim. Porque eu já estava me embriagando com os frutos do meu trabalho. Irmãos, o ponto central desses dois relatos é a importância de não deixar que a riqueza ou o trabalho desvie a pessoa da sua fé ou da sua missão. O fruto do trabalho, irmãos, não deveria ser para embriagar você. O fruto do seu trabalho deveria ser para glorificar a Deus na sua vida. Então, ter um trabalho é de Deus. Trabalhar é de Deus. O teu trabalho produzir, o que produz o seu trabalho é de Deus. Agora, o que você vai fazer com o fruto do teu trabalho também deveria ser para glorificar quem? A Deus. E aí é onde a gente se enrola. É aí onde a gente se enrola. Trabalho é de Deus, produzir é de Deus, mas vou pegar o fruto do trabalho e vou fazer com que eu não tenha tempo para o culto pessoal, culto familiar, para fazer o pôr do sol. Essa tragédia acontece porque estamos nos embriagando com o fruto do trabalho. E esse nunca foi o plano de Deus. Então eu queria que você pensasse hoje que há uma extrema relação entre trabalho e fé. E que às vezes nós dividimos isso. Fé e trabalho é uma coisa só.
Às vezes, é o lugar que você está colocando o teu trabalho que você está tirando o seu tempo com Deus, com a tua família, com a missão, com a fidelidade. Ah, Nil, mas eu preciso, é correria, a gente precisa trabalhar, está tudo caro, a gente vai no mercado hoje, amanhã está tudo caro. Sim, é verdade. É verdade. A questão é que, por vezes, não entendemos que Deus, Ele é fiel e nos dá força. Por isso, às vezes não temos tempo, temos que correr mesmo, e não conseguimos ser fiéis a Deus. Entendam, irmãos, que quando eu estou falando essas palavras para vocês, aqui não está falando uma pessoa santa não, tá? Eu gosto de ser bem enfático nos meus sermões. Quando eu trago uma mensagem escolhida por Deus, eu tento trazer primeiro para mim. Na verdade, para ser bem franco com vocês, esse sermão, quando foi preparado, foi de um sermão que um pastor estava pregando, que a minha esposa me mandou. Pastor Josanã Alves, alguém já ouviu falar? É o pastor de mordomia da União. E aquilo eu achei tão interessante, que eu falei, não, eu não posso ficar só para mim, eu preciso espalhar, eu preciso mostrar às outras pessoas. Mas eu quero aqui mostrar uma outra passagem também que fala sobre trabalho e sobre fé. Abram suas Bíblias lá em João, capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 5. Amém, misericórdia? Amém? Vai dizer assim, ó. Aqui é outra relação entre fé e trabalho, tá? Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães? Perdão. Deixa eu ler o texto, né? Senão fica difícil. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo grandes multidões vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Jesus fez essa pergunta para Felipe. Jesus já sabia o que ia fazer. Então Jesus falou: olha, para Felipe, vou te apresentar aqui uma dificuldade financeira. É o seguinte, tem uma multidão e nós temos que alimentar toda essa multidão. Aonde nós vamos comprar? Onde conseguimos pães suficientes para alimentar toda essa multidão? Vocês imaginam a ansiedade de Felipe quando Jesus falou isso? Imagina vocês, nós estamos aqui na igreja agora, 50, 60 pessoas no máximo. E eu chego aqui e falo assim: gente, ó, eu estou aqui com 2 pedacinhos de pão e a gente precisa alimentar todo mundo aqui. Muitos aqui ficariam ansiosos, sim ou não? Como é que vai alimentar esse tanto de pessoas com 2 pães? Imagina. Então, a cabeça do ser humano é igualzinha à cabeça de Felipe. Eu tenho que ter trabalho para ter dinheiro, para ter pão, para ter vida. Então o trabalho me dá o dinheiro me dá o pão e o pão me dá a vida. Não é isso que a gente pensa? Foi isso que Felipe pensou. Nessa relação, não cabe fidelidade. Não dá, eu preciso trabalhar. Eu tenho que ter trabalho para ter dinheiro, para ter pão, para ter vida. Então, mesmo que para ter tudo isso, eu tenho que trabalhar no sábado, eu vou trabalhar. Infelizmente, esse é o pensamento de muitos que ainda não estão firmados. Mesmo que tiver para fazer uma prova no sábado, eu vou na faculdade no sábado. Mesmo que não der tempo para fazer o pôr do sol, eu não vou fazer o pôr do sol. Mesmo que não der tempo, momento para compartilhar a fé, dando estudo bíblico, eu não vou fazer. Porque eu tenho que ter trabalho, eu preciso trabalhar para ter dinheiro, para ter pão, para ter vida. E aí o texto continua. Foi assim que Felipe respondeu no verso 7. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Uma pessoa ganhava no tempo de Jesus
1 denário a cada dia de trabalho. Então Felipe fez um cálculo. Jesus teria que ter mais de 6 meses de trabalho, 200 denários. 200 denários, irmãos, dá 6 meses de trabalho. Imaginou, 6 meses de trabalho. Então Jesus teria que ter mais de 6 meses de trabalho para resolver aquela questão ali, ó. Aquela questão que o Senhor colocou. E mesmo assim, talvez não seria o suficiente para dar um pedaço de pão para cada pessoa. Isso, cabeça de Felipe pensando. Porque Jesus é o seguinte: trabalhar por 6 meses me daria 200 denários. Se eu tiver 200 denários, eu teria pão. Se eu tivesse pão, meu problema estaria o quê? Resolvido. O problema da multidão estaria resolvido. Então, Jesus, a questão é simples. Isso, Felipe falando para Jesus. Eu imaginando aqui. Eu tenho que trabalhar 6 meses para ter 200 denários, para comprar pães para resolver o problema que eu tenho aqui agora. Porque é assim que pensamos. Nós somos muito imediatistas com relação a dinheiro. A gente bate o desespero, né? Agora mesmo tá chegando aí o mês de janeiro. Eu não sei o que eu faço, gente. Sinceramente. Eu tenho 3 filhos para comprar material de escola, uniforme, e não é barato. Tem a oportunidade de estudar num colégio adventista, de não pagar mensalidade, mas tem todo um outro custo. Então isso deixa a gente preocupado. Então imagina o Felipe preocupado ali: Senhor, olha a multidão. Não vai dar, a conta não bate. A conta não bate. Porque é assim que pensamos. Como é que o meu problema vai se resolver? Trabalhando mesmo que eu não tenha tempo para a devoção pessoal, para o culto familiar, para a guarda do sábado e para ser fiel a Deus nos dias nas ofertas? Então o meu problema vai ser eu trabalhar, deixar Deus em segundo plano? Na nossa mente é assim. Assim eu vou resolver o meu problema. E aí não cabe fidelidade. Nem a Deus, nem a família, nem aos dízimos, nem às ofertas. E aí o verso 8 vai continuar. Um dos discípulos, chamado André, né, irmão de Simão, Pedro, ele vai dizer assim, ó: Jesus, tem aqui um rapaz que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. No tempo de Jesus, as pessoas faziam pães, principalmente de 2 materiais, tá? Trigo e cevada. O trigo era para os ricos e a cevada era para os pobres. Por isso que João fez questão de dizer: olha, pão de cevada. Então, pão de quê? Pão de pobre. Pão de pobre. Só tem pão de pobre aqui e alguns peixinhos. Mas ele disse que dá para alimentar tanta gente. E aí Jesus diz assim: faça o povo se assentar. Veja o que eu vou fazer. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo assim, ó: a mentalidade de vocês, é a seguinte: você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para ter pão, para ter vida, e aí não cabe fidelidade a mim. Mas se você andar comigo, eu vou em 2 minutos fazer o que você só conseguiria fazer em 6 meses, trabalhando. Porque na conta de vocês são 6 meses trabalhando para resolver esse problema, mas com Deus, comigo, Jesus falando na equação, eu vou fazer você chegar mais longe em 1 minuto do que você chegaria sozinho em 6 meses. E às vezes é o que falta na gente. Um pouco de fé. Um pouco de acreditar. Às vezes nós queremos resolver problemas que aos nossos olhos é impossível. E aí a gente se mata para trabalhar. Então na lógica humana, irmãos, é o seguinte: eu preciso trabalhar os 7 dias, eu preciso ir para a faculdade no sábado, eu preciso trabalhar no sábado, porque senão a conta não fecha. Deus está dizendo assim, ó, e Deus diz assim, ó: é verdade essa linha de raciocínio sua, mas se você me colocar na equação, eu vou fazer você chegar mais longe em 6 dias de trabalho e não em 7. Jesus fala para você: me coloque nessa equação. Me coloca nesse seu problema, que vai ser resolvido. Por vezes, as pessoas pensam que tem que lutar todo dia, não dá para ser fiel. Então, para chegar nos seus objetivos financeiros, elas precisam de 100% dos recursos. De tudo que aquilo Deus entrega para ela, das bênçãos,
ela quer ficar com 100% dos seus objetivos financeiros. E mesmo assim, há pessoas que vão dizer, não dá para resolver ainda. Irmãos, não dá para ser fiel no dízimo das ofertas, porque a conta não vai fechar. Porque o pensamento do ser humano é esse, irmãos. Eu preciso de 100% para chegar aonde eu quero financeiramente. E aí, Deus entra na equação e Deus diz assim, ó, me coloca na equação, porque se eu estiver na equação, eu vou fazer você chegar mais longe, com 80% do que você chegaria com 100% sozinho. Na sua cabeça, você precisa de 6 meses, mas com Deus, pode mandar a multidão se sentar que eu vou resolver. Mesmo que você só tenha um pãozinho de cevada e alguns peixinhos, porque eu sou Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Por hora não entendemos. Por horas embriagamos na nossa vida, nas bênçãos. Me permita terminar esse sermão com uma história. Há alguns anos, o pastor estava em uma caravana, ensinando ali, fazendo uma série evangelística ali em um distrito. E após terminar uma dessa série, uma moça o procurou no final do culto, chorando. O pastor pensou ali, né? Provavelmente por causa do sermão e tal. E a moça desesperada aos prantos, dizendo, pastor, eu não sei o que fazer, porque eu comecei a estudar, comecei a fazer psicologia, fazia comportagem, e eu precisava pagar R$2.000 do curso. E eu não posso largar esse curso porque é a única possibilidade de eu ser alguém na vida e ajudar a minha família. Para quem já foi do interior sabe como é difícil você estudar no interior, como é difícil, é complicado. E eu não sei mais o que fazer. Ore por mim. O pastor orou com aquela moça, foi embora, tudo certo. No dia seguinte, o pastor, terminando o sermão, chegou na porta um senhor de idade avançada. Falou, pastor, toma esse envelope aqui. Pastor, o que tem nesse envelope? Tem R$2.000. O pastor, não, a gente não aceita, pastor adventista não aceita dinheiro. Irmão, você sabe disso. O senhorzinho, que tinha uma condição financeira boa, tinha casa, tinha gado, assim, pastor, eu não sei. Eu sei que Deus falou para mim que eu precisava entregar esse envelope para o senhor. E aí foi que o pastor teve ali a luz. Olha, a menina que falou comigo é a resposta às orações a Deus. E o pastor foi e ligou para essa menina. E ela veio rapidamente, recebeu o dinheiro, ela agradeceu ali, né? Agradeceu pelas bênçãos. E após esse episódio, irmãos, esse homem, que tinha um poder aquisitivo muito bom, ele se tornou amigo desse pastor. Então, assim, todas as vezes ligava para ele, conversava por telefone. Só que chegou um momento que esse senhor, ele acabou adoecendo. Ele teve câncer, já num estágio já praticamente terminal. Mas todos os sábados, ele ligava para esse pastor, para falar sobre o sermão, para falar sobre a vida. E o pastor já falava abertamente com ele sobre a morte, porque ele já sabia que não ia sobreviver por muito tempo. E um certo sábado, o telefone do pastor toca. Era a esposa desse homem falando assim, pastor, eu estou ligando, não para falar que hoje ele quer falar com o senhor sobre o sermão, mas para dizer que seu amigo, ele faleceu. Esse homem faleceu. Só que antes de falecer, ele deixou tudo ali ajustado, herança, as coisas que tinham que ser feitas. E detalhe, ele era diácono na igreja. E ele era bem, sabe aqueles diáconos bem... E é o que faz? Conheço muitos que são assim, aquele diácono que é diácono mesmo. Está ali tudo
trabalhar, um terno para missa, e ele tinha um terno de diácono. Ele só colocava quando era diácono na igreja. Após o enterro, o pastor conversando com a esposa desse rapaz, viúva, ele perguntou o que ele gostaria que colocasse na lápide dele. O pastor imaginando aqui um homem de grande posses, que ajudou muitas pessoas. Não. Sabe o que ele colocou? Ele pediu para colocar assim: aqui, fulano de tal, durante muito tempo, foi diácono da igreja adventista. A esposa, na época, antes de falecer, chegou a questionar ele: mas por que diácono e não empresário? Ninguém conhece diácono, ninguém sabe o que é diácono na igreja adventista. E ele falou assim: por isso mesmo. Aí uma oportunidade de você dizer que eu era diácono na igreja, porque eu ajudava e servia a Deus. Sabe, irmãos? É claro que o dinheiro, ele ajuda muito. Eu vou estar mentindo se falar que não. Mas às vezes, ele não é tudo na nossa vida. E às vezes nos deixamos nos levar por ele. Nos embriagamos por causa dele. E aí deixamos a nossa fidelidade a Deus de lado. A nossa família de lado. E esquecemos daquele que morreu na cruz para nos salvar. A Emília vai cantar um louvor nesse momento. Quando ela estiver cantando, que você possa fazer um exame, um auto-exame no seu coração, no seu interior, de como está a sua vida, aonde está seu tesouro, o que é mais importante hoje para você, a sua presença ao lado de Jesus. Eu sei de um lugar, um lindo jardim, onde as flores não posso contar, pois nunca terão fim. Eu sei de um lugar onde as notas não têm valor, pois a falta não pode conter mais puro louvor. E eu sigo imaginando, mas onde estará meu coração? Com Cristo Felipe, ou enviado em vão. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver pra servir a ti. Pois vou achar aquele que é melhor, e nada vai me separar, nem ver o meu interior.
O tempo passou, o dia já vai. Ai, ai, o pecado a me embala, não me deixa acordar. O dia chegou, não quero mais esperar. Lá no céu com Jesus quero andar, cantando amor. E eu sigo imaginando o céu, mas onde estará o meu coração? Com Cristo fiel, olhar hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver feliz a ti. Pois vou virá pegar aquele que me fez melhor e nada vai separar em medo meu e Deus. Tem fé? Queridos, que essa noite você saia daqui com a certeza. O trabalho, ele vem de Deus. O produzir vem de Deus. Os frutos vêm de Deus. E é para a honra e glória dele. E não para nos embriagarmos.